Olá, pessoal. Então, dando continuidade às nossas aulas. Hoje, então, a gente vai ver a questão de sistemas distribuídos, a parte introdutória, ver algumas questões de taxonomia, alguns termos importantes de termos de sistemas distribuídos, ok? Então, basicamente, como a gente viu também na aula que falam sobre as definições dos sistemas distribuídos, nós temos basicamente duas divisões de arquitetura em termos de hardware, né, de sistemas de hardware, que são os multiprocessadores e os multicomputadores. Então, basicamente, a gente vai visualizar como que isso vai funcionar, porque é aí que surgem as questões de sistemas distribuídos. Então, no multiprocessador, compartilhamento de recursos físicos, tal como memória principal, disco e relógio, são fortemente acoplados, ou seja, todos eles conectados através de um circuito de hardware, né? Como se fosse a memória, o processador, e eu tenho um barramento que liga eles, ok? Assim como o disco. E no multicomputador, eu tenho, então, no multicomputador, eu tenho que a conexão entre o hardware do sistema é através da rede, né? Então, uma rede de alta velocidade deve conectar esses dispositivos, esses componentes, né? Então, num sistema distribuído, eu tenho múltiplos computadores, então ele tem a característica de ser fracamente acoplado pelo fato da comunicação via rede, e a interconexão desses dispositivos é através dessa rede de computadores. Aí a gente vai ver que surge vários problemas por causa esse fraco acoplamento, tá? Máquinas estão separadas, então elas podem acontecer falhas, essas falhas elas são independentes, tá? E cada um tem uma probabilidade de falha diferente. A comunicação ela é não confiável, embora eu possa trabalhar com protocolos que passam a tornar um pouco mais confiável, mas aquela comunicação ela é suscetível a falhas. E pior, ela é suscetível a atrasos. E esses atrasos a gente vai ver que ele passa a complicar um pouco mais, porque a gente não tem como determinar se ele falhou ou realmente ele está muito lento, um dispositivo que não tenha retornado. Dificuldade em determinar a ordem da ocorrência dos processos, dos eventos, perdão, porque eu tenho os processos distribuídos no meu ambiente, então a probabilidade de uma comunicação ser enviada numa ordem e chegar numa outra ordem, ela é muito grande, ela pode acontecer, ela é fácil de acontecer. E o ordenamento de eventos em sistemas distribuídos é uma tarefa complexa. A gente vai ver isso lá em comunicação de broadcast, que a gente vai ver broadcast confiável, que a gente vai ver que precisa ter a ordem desses eventos. Isso não é uma tarefa simples de ser resolvida. Um nodo de comunicação com outro apenas por troca, um nodo se comunica com outro apenas por troca de mensagens. Então, a comunicação basicamente é por troca de mensagem. A gente vai ver algumas arquiteturas hoje, algumas plataformas que se comunicam através de outros formatos, tá? Pode não ser possível determinar o estado global do sistema. Essa é uma questão bastante complexa, porque eu preciso fazer um checkpoint, por exemplo, do sistema. O checkpoint seria um estado consistente do meu sistema. Qual é o momento que eu vou fazer um estado consistente no qual eu não vou perder nenhuma mensagem? No qual, se eu retornar um estado consistente, eu sei que aquele estado realmente está igual para todos, né? Então, isso pode acontecer o problema de efeito dominó, ou seja, os processos retornam, procurando um estado consistente e não conseguem encontrar um estado consistente, que a gente diz sem mensagens órfãos ou sem mensagens perdidas. São questões um pouquinho mais fundamentadas em termos de banco de dados distribuídos, a questão de checkpoint. Então, são tarefas que precisam determinar um estado consistente do global, né? Que não é uma tarefa simples. Mas a gente tem vantagens dos sistemas distribuídos. Ele é maior confiabilidade e disponibilidade, porque ele trabalha distribuído, né? Então, eu posso ter esses componentes, no caso de um falhar, eu poder outro assumir, né? Útil para aplicações de alto risco, né? Compartilhamento de dados e recursos, facilmente a gente pode fazer isso dentro do sistema distribuído. Flexibilidade, acesso transparente e distribuído, porque o acesso transparente passa a acontecer como aquela questão que eu falei para vocês.
Vamos supor que eu preciso agora ter um líder no meu sistema. É o cara que eu vou conversar com ele, é o meu backup, digamos assim, é o meu processo primário que eu preciso acessar ele. Esse processo primário não estaria ligado a um IP específico, por exemplo. Ele estaria ligado a um nome. E esse nome, por trás, poderia ter vários IPs que poderiam ser trocados automaticamente no momento que um falhar, né? Então, essas questões são exemplos, por exemplo, de que eu poderia ter um coordenador lá que gerenciasse todas as aquisições de um banco de dados que replica através das outras versões que eu tenho desse banco, né, das outras cópias que eu tenho. Escalabilidade de processo, né, de processamento, eu até já dei exemplo para vocês na aula passada também, a questão de moedas digitais, por exemplo, né, altamente escalável. Então, o sistema distribuído, como ele não é centralizado, a questão do problema centralizado é justamente a escalabilidade. Então, por ele estar distribuído, eu tenho essa possibilidade de escalar o sistema, né? Então, eu posso ter uma réplica que vai executar num país e outra réplica que executa em outro país, e cada réplica serve a alguns clientes. Eu posso ter maior escalabilidade com essas funções. Claro que eu preciso manter elas consistentes. E a transparência, diversos níveis, acesso, localização, migração, a própria programação também, né? Eu posso programar uma aplicação distribuída de uma maneira transparente, que eu não vou me preocupar com a formato da comunicação propriamente dito. Desvantagens. Ele não é simples de ser implementado, né? Então, acho que essa é uma desvantagem, porque eu passo a ter um sistema um pouco mais complexo, né, porque ele tem uma proporção de funcionalidades maior, né. A comunicação, onde eu tenho, como eu trabalho com a parte da rede, né, então é difícil o tratamento, né, a recuperação das falhas nesse ambiente, embora ele é totalmente tolerante à falha, eu estou dizendo que ele é mais propenso a acontecer falhas quando eu tenho um sistema que executa de uma maneira distribuída, todos eles processando em prol de chegar a um resultado, e aí eu tenho toda a questão de envolvimento da comunicação podendo acontecer falhas, né? Segurança, né, quando eu trabalho com a parte de sistema distribuído, a questão de segurança é um pouco mais latente, né, porque, por exemplo, se eu tenho que um sistema trabalha em diversos domínios administrativos, eu vou ter que ter uma política igual para todo mundo se comunicar. Então, isso aí é uma tarefa que às vezes se torna um pouco complexa de ser implementada, né? E a questão bastante complicada aqui, que eu diria a parte mais difícil de sistemas distribuídos, é a questão da sincronização. E a sincronização refere-se de novo à ordem dos eventos, à questão digamos assim, de eu manter um estado consistente, né? Então, chegar nesse estado consistente, eu preciso sincronizar, e tudo que precisa sincronizar, ele tem atraso, e esse atraso passa a ter, digamos assim, pontos que não são a favor do sistema quando eu começo a ter muitos atrasos, né? Basicamente, quando a gente fala em sistemas distribuídos, a gente se refere-se, nós nos referimos a processamento paralelo, tá? Porque primeiramente, surge a questão do processamento paralelo. O processamento paralelo, ele tem um único objetivo, que é alto poder de processamento, né? Então, assim, eu vou executar uma aplicação que ela tem um tempo limite para receber, para chegar naquele resultado, né? Então, por exemplo, eu quero saber a previsão do tempo para amanhã. Eu não posso descobrir a previsão do tempo para amanhã depois de amanhã, ou amanhã no final do dia, não vai me adiantar muito, né? Eu tenho que saber hoje a previsão do tempo. Então, eu vou colocar em processos que eles executam em alto desempenho, né, através de bibliotecas especializadas para isso, como, por exemplo, MPI, né, se vocês quiserem procurar sobre isso, tá? MPI. Então, são aplicações, são bibliotecas muito utilizadas em sistemas paralelos, né? E o sistema distribuído, eu não tenho mais o foco do alto poder de processamento, embora eu possa ter um alto poder de processamento, porque eu posso ter isso executando em diversos processos, isso vai acontecer de forma
digamos assim, intrínseca ao sistema, o objetivo dele é eu chegar num resultado tendo aquelas questões digamos assim, de benefícios que o sistema distribuído traz, como, por exemplo, tolerância a falhas, a questão da escalabilidade, né, essa questão da transparência. Então, todas essas questões trazem ao sistema distribuído funcionalidades diferentes do processamento paralelo. Tá? Então, a evolução do sistema distribuído. A evolução do sistema distribuído parte, basicamente, com a melhoria das redes de computadores, né? Depois que as redes de computadores passaram a ser mais velozes, né? Porque, basicamente, no sistema distribuído, meu barramento é a minha rede, né? Então, ele passa a ter evoluções. E claro que surgem as melhorias, então, de protocolos de acesso, né, transparência, a própria questão de sistemas de arquivo distribuídos, que a gente vai ver. Perdão, isso a gente fala sobre isso, mas vocês já viram isso funcionando lá em protocolos de aplicação. E execução de procedimento remoto, então, por exemplo, a RPC, que a gente vai ver aqui na disciplina, e aí acaba tendo os procedimentos remotos, que é a possibilidade de eu fazer uma chamada a uma porção da memória onde está executando uma aplicação num outro processo. E daí, com isso, passa, então, a ter a disseminação do meu ambiente distribuído, podendo fazer isso, né, em diversos processos que utilizam memória privada. Tá? Então, com isso, no final, a gente acaba tendo a necessidade de algoritmos especializados, né? Então, essa é uma questão importante para o sistema distribuído. Quando a gente fala de arquitetura, sistema distribuído, basicamente, ele tem componentes ali dentro. E quando a gente fala, por exemplo, que eu já comentei com vocês sobre processo num sistema distribuído, eu posso estar me referindo a um computador por completo, digamos assim. Então, vamos supor, em sistema distribuído é comum eu falar o seguinte: eu tenho 2 computadores executando uma aplicação. Então, eu digo que eu tenho um processo 1 e o processo 2. Cada computador é um processo, é muito comum eu falar isso, porque os processos estão espalhados, né? Eu posso me referir a um processo, como, por exemplo, um processo está executando dentro do sistema operacional, lá é o Internet Explorer, é o Firefox, é o OpenOffice, mas não é só nesse sentido. Em sistema distribuído, eu posso dizer que o meu host é um processo. Quer dizer, é muito falado sobre isso, né, dentro das arquiteturas. Então, um componente é uma unidade modular com interfaces requeridas. Então, esse processo ele tem essa interface que possibilita se comunicar com os demais processos. Para reduzir sua complexidade, esses componentes precisam ser organizados adequadamente. Então, o formato com que eles trocam informação ali é muito importante, tá? Que é a questão da rede de computadores, né? Grande parte dessa organização trata-se dos componentes de software. Então, basicamente, o que eu tenho, a gente vai ver hoje que é um sistema operacional de rede que executa em cima dele uma aplicação distribuída que, na verdade, usa recursos de um middleware, que a gente vai ver logo mais. Bom, dentro dessas arquiteturas, nós temos alguns modelos, né? A arquitetura em camadas, bastante conhecida, né? A própria questão do modelo TCP/IP, o modelo OSI, né? Então, a nossa aplicação distribuída vai trabalhar com modelos em camadas, né? Então, nesse estilo, a camada N tem permissão para chamadas a camada N-1, mas não o contrário, ou seja, a camada inferior não chama a camada superior, ao contrário, pode acontecer, né? A arquitetura centralizada em dados, isso já foi muito utilizado no passado, né? Que basicamente era compartilhamento de arquivos. Então, com base no compartilhamento de um único arquivo, as aplicações conversavam. Então, eu publico as informações lá no arquivo e alguém busca essas informações nesse arquivo, né? Então, bastante utilizado já no passado. A arquitetura baseada em objetos, isso aí já é uma questão bastante atual, a arquitetura baseada em objetos, porque a arquitetura baseada em objetos, ela já traz o conceito de objetos distribuídos. Ou seja, dentro desse objeto, ele acontece eventos, e esses eventos podem resultar em processamento, no qual vai gerar digamos assim, uma ação num outro host,
né, que a gente chama de processo. Então, quando eu trabalho com esses objetos, que eles permitem se comunicar, eles têm essas interfaces que fazem essas comunicações, e um objeto executa eventos dentro de outro, que daí eu posso imaginar diversas funcionalidades dentro dessa minha aplicação, tá? Com base nesses objetos que executam funções dentro de outras bibliotecas. É muito utilizado hoje em dia, né, essa arquitetura. E a arquitetura baseada em eventos, né? Nesse caso, eu defino alguns eventos, por exemplo, publicar e subscrever, ou publish e subscribe, né? Bastante utilizado hoje na internet das coisas, né? Tem protocolos que se comunicam basicamente com publish e subscribe, né? E a internet das coisas também tem muito a ver com aplicações distribuídas que executam ali dentro. Então, essa arquitetura, basicamente, alguns publicam informação e outros vão lá e consomem essas informações, ok? Então, aqui a gente vai ver uma pinceladinha, mas middleware a gente vai ver na próxima aula. Então, o que acontece? Dentro desses meus componentes, né, da arquitetura, eu tenho um componente que é o middleware. Middleware, para mim, então, é um componente bastante importante dentro dessa minha arquitetura, porque, basicamente, ele vai permitir que a aplicação distribuída tenha funcionalidades, executem funcionalidades ali dentro dela, que não precisa estar implementado dentro dela, e nem elas estão disponíveis nos modelos de comunicações tradicionais ou seus protocolos. Ou seja, o middleware é uma camada do meio que fica entre as camadas de comunicação e a minha aplicação, provendo funcionalidades para a minha aplicação, né? Então, isso aí é uma funcionalidade bastante importante dentro de sistemas distribuídos. A gente nós vamos nos concentrar mais na questão do middleware nas próximas aulas, né? Então, na próxima aula. Né? Então, por exemplo, Corba, Decon, RNI são exemplos de middleware, e a gente tem diversos outros. Dentro do próprio Java tem algumas aplicações que são disponíveis somente como middleware, como o JGroup. Né? Bom, dentro dessa questão da arquitetura, tem um ponto muito importante, que é como que a gente chega, então, na arquitetura, né, na classificação do sistema distribuído. Né, então, na disposição dos componentes, né, do meu hardware. Então, para a gente entender isso, a primeira coisa que a gente vai entender é como surgem essas arquiteturas. A primeira arquitetura que surge é a SysD, que foi proposta pelo matemático von Neumann, né, antes mesmo do primeiro computador lá surgir. Então, foi mais ou menos lá pela década de 30, lá de 1930, por aí, surge a ideia do computador pelo von Neumann. Então, ele já tinha a ideologia de um computador que ela estava disposta por unidade de processamento, que recebe um fluxo simples de instrução e opera sobre um simples fluxo de dados. Então, basicamente, a gente vai ver a arquitetura do von Neumann, ela vai estar disponível através de uma unidade de controle, onde a gente tem uma unidade de processamento, e essa unidade de processamento troca informações com uma memória. Então, essa é a arquitetura básica que surge através do matemático, então, esse von Neumann. Quando eu tenho um MISD, que é Multiple Instruction Streaming e Single Date Streaming, eu tenho N processadores executando lá, né? Cada um com sua unidade de controle independente, então cada um tem uma unidade de controle que controla esse processador, dividem em uma mesma memória, então a memória compartilhada, e executam diferentes instruções sobre o mesmo dado. Então cada um faz diferentes instruções, só que aquelas instruções são executadas em cima do mesmo dado. Como que isso vai acontecer? Isso não tem como acontecer. É impossível acontecer isso. Tá? Então, esta classe, na realidade, não representa nenhum paradigma de programação existente. Né? Eu não tenho como ter várias instruções em cima do mesmo dado. Né? Então, essa é uma arquitetura que ela é definida, né, pela classificação Define, mas ela, na verdade, ela não pode ser programada. Então, a gente fala sobre ela para entender a SIND. A SIND, então, ela é Single Instruction Stream, é uma única instrução, em vez de ser um único dado, é em cima de múltiplos dados, Multiple Date Stream. Bom, então agora eu passo a ter uma factibilidade no meu sistema, porque eu tenho a mesma instrução
executando em diferentes dados. É a mesma coisa como se fosse, vamos supor, uma instrução lá de baixo nível, um load. Eu falo, todas as unidades de controle mandam seus processadores fazerem um load. Load, 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 load. Mas esse load é em cima de diferentes dados, tá? Então, todo o processamento está sob o controle de um único fluxo de instrução, mas opera sobre N fluxos de dados. Então, esse tipo de arquitetura é uma arquitetura especializada, né? Tem fins específicos para aquilo lá, né? E ele é muito conhecido, então, sobre processadores vetoriais. Se vocês pesquisarem sobre processadores vetoriais aí na internet, vocês vão ver que vocês vão achar as máquinas extremamente robustas, que eles processam informações para um único fim. Né? Por exemplo, eu tenho uma super máquina lá que ela executa o processamento de imagens extremamente grandes. Né? Eles simulam, um ambiente lá de uma parte de uma galáxia que ela consegue receber aquelas informações lá de um robô que está localizado em algum local do espaço aéreo, né? Da atmosfera, lá, sei eu, em qualquer lugar, que recebe aqueles dados extremamente grandes e precisam ser processados por alguém ou chegar à conclusão de alguma coisa dentro, né? Ou mesmo executar algum simulador, né, que em geral é específico para ser destinado a alguma pesquisa em específico. Bom, enfim, se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão ver que os processadores vetoriais são processadores extremamente robustos, né? A Silicon Graphics é uma empresa que cria muito esse tipo de processadores. E o MIND é a Multiple Instruction Stream e Multiple Data Stream. Nesse caso, eu tenho N processadores distintos, cada um com uma única unidade de controle sobre o controle de N fluxos de instruções e operam sobre N fluxos de dados. Ou seja, é como se eu tivesse várias SysD, tá? Vários SysD aqui, como se eu tivesse várias SysDs, tá? Conectados sobre a mesma memória, daí no caso eles são os multiprocessadores, perdão aqui, tá? Ou eles não são conectados sobre a mesma memória, são memórias independentes, no qual eu vou ter os multicomputadores. Então eu tenho uma unidade de controle, um processador e uma memória. Cada um executa sobre sobre um dado distinto, tendo uma instrução distinta. Né? Então, essa eu tenho o MIND. Então, eu tenho os multiprocessadores e os multicomputadores dentro dessa arquitetura. É nessa arquitetura que a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina. O MIND, mais especificamente em multicomputadores. Ok? Então, os conceitos em termos de hardware, Turnbull define essas máquinas MIND dentro de duas estruturas, que são as memórias compartilhadas e as memórias privadas. Óbvio que a gente sabe, na memória compartilhada eu vou ter os multicomputadores, e na memória privada eu vou ter os multiprocessadores. Então, no caso da memória compartilhada, eu posso ter a estrutura de ligação dessas unidades de controles com a sua memória através de conexões por barramento ou através de conexões por chaves, né, que a gente chama de switches. Então, nesse caso, quando eu tenho os multiprocessadores, eu tenho, por exemplo, um processador, tá, no qual ele vai executar sobre as informações que estão lá numa memória, tá? Mas, como ele é multiprocessador, eu posso ter aqui vários processadores conectados aqui nesse barramento, tá? Então, aqui P1, e aqui eu posso ter, por exemplo, o PN, ok? Com uma única memória, problema de acesso ao barramento. O P1 pode acessar e o PN também pode acessar, mas, ao mesmo tempo, pode dar conflito, né? Se chegar ao mesmo tempo, vai dar conflito, porque o barramento é único. Solucionar problema de acesso ao barramento. Então, solucionar utilizando chave de memória. Né? Então, a gente vai ver depois ali como algumas chaves acontecem. Se os dados já estiverem na memória cache, o acesso ao barramento é evitado. Então, se eu colocar uma cache aqui, por exemplo,
tá? E a outra cache aqui. E esses dados já estão na cache, eu não preciso acessar a memória principal. Isso eu evito o acesso e consigo ter uma escalabilidade maior. Porém, problema de incoerência, tá? O dado que está nessa cache pode estar sendo executado agora pelo PN. Aí, nesse caso, eu tenho que ter que, se ele trocou esses dados aqui na memória, P1, que tem esse dado na cache, tem que ser atualizado. Solução é usar Snoop Cache. Esse Snoop Cache é um, é um dispositivo que possibilita fazer essa sincronização, tá? Então, outro problema é a escalabilidade. O número máximo, por exemplo, que eu vou ter no barramento lá de CPU seria 64, né? Solução é utilizar switch. Então, aqui, qual é a possibilidade que eu tenho? Através da conexão entre as CPUs, através de um crossbar, ou através de um switch. Como que eles funcionam? Quando eu tenho um crossbar, eu vou ter... Isso aqui é um crossbar, tá aqui anotado, tá? Então, o crosspoint também, tá? A gente chama crosspoint ou crossbar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, acesso à memória em paralelo, desde que para módulos de memória distintas. Então, se o processo P1, tá? Que eu tenho o processo P2. Se o processo P1 for acessar essa memória aqui, beleza. Se o processo P2 quiser acessar essa memória aqui, tranquilo. Agora, se o processo P2 quiser acessar ao mesmo tempo essa memória aqui, tá? Ele não consegue, tá? Porque isso aqui é chaveamento. Então, quando eu faço chaveamento do circuito, ninguém mais pode acessar, ok? Então, uma possibilidade de aumentar esse número de acesso é utilizar módulos de memória através de uma rede com um switch de conexão. Então, esse switch, ele sabe, por exemplo, se eu tenho P1, tá? E aqui eu tenho P2, se o P1 conectou a essa memória aqui, tá? O P2 pode também conectar nessa memória aqui, porque ele vai conseguir saber retornar para o processador adequado. Só que, claro, que eu vou ter o problema de coerência se os dados do P1 e o P2 forem os mesmos, tá? Mas aí são problemas que precisam ser resolvidos a nível de software, nesse caso, ok? Bom, então, construir um grande sistema de multiprocessadores muito ligados com memória compartilhada é possível, mas é muito caro e acaba sendo muito complexo, tá? Então, o multicomputador, como a gente já viu, o multicomputador, ele tem as características de ser fracamente acoplado, porque a comunicação entre as partes são através do canal de comunicação via rede. Então, a gente sabe que o fracamente acoplado significa que ele pode ter um atraso grande para comunicar, e aí a aplicação tem que trabalhar com esses atrasos, né? E, além disso, a questão que eu tenho, as memórias, elas não passam mais ser compartilhadas, elas são memórias privadas, tá? Então, cada processo tem a sua memória. E a interconexão, então, ela tem a questão do problema que pode acontecer erros ou atrasos grandes que é através da rede, né? Então, conceito de software em sistema distribuído, eles podem ser divididos em duas categorias, né? Então, o Tenable divide lá em fortemente acoplado, né? Que são, então, as aplicações que executam em cima de multiprocessadores, né? Tightly coupled, né? Então, são fortemente acoplados, trabalham com multiprocessadores, então, tendo sua memória privada, compartilhada, perdão, e eu tenho os fracamente acoplados, como a gente viu ali, é o loosely coupled, que são os fracamente acoplados que executam, então, com memórias privadas, né, com aplicações distribuídas. Então, aqui, ó, uma aplicação distribuída é usada em sistemas computadores heterogêneos, tal como, por exemplo, a Facebook, né? Então, aqui, por exemplo, tem até um estudo aqui de um journal, se vocês quiserem buscar aí na internet para dar uma lida, que mostra diversos estudos de caso sobre um sistema distribuído executando em cima do banco de dados do Facebook, tá? Bom, então aqui, como que surge o sistema distribuído? Surge através de um conceito, seria mais ou menos o conceito do modelo OSI, né, uma especificação, como se fosse, né? Então, a ideia do sistema distribuído era o seguinte, era trabalhar fortemente acoplado, né, então, com memórias compartilhadas através de multiprocessadores, tá? E computadores homogêneos.
Beleza, então os meus computadores, com multiprocessador, então com o mesmo computador, mesmo processador, mesma memória, tudo local ali, e fortemente acoplado. Essa era a ideia do sistema distribuído. Então, a ideia era, o principal objetivo, ocultar a heterogeneidade de recursos de hardware. Né? Então, basicamente, era isso. Só que aí eu tenho a ideia de um NOS, que é o Sistema Operacional de Rede. Tá? O Sistema Operacional de Rede, então, ele é fracamente acoplado, né? Então eu tenho todos os protocolos de comunicação através de seus sockets, né? Sistema operacional para multicomputadores heterogêneos. Tá? Então é uma ideia diferente dos sistemas operacionais distribuídos quando eles surgem. Só que daí o funcionamento de fato de um sistema distribuído não consegue acontecer nesse ambiente aqui. Ele é pouco útil nesse ambiente, digamos assim. Né? A ideia, então, que se teve foi o seguinte: eu consigo chegar nesse meu objetivo, tá? Só que usando sistema operacional de rede e vem aqui o pulo do gato, que é o middleware. Então, que é uma camada adicional no topo do sistema operacional de rede, implementando um serviço para um propósito geral, tá? Propósito geral que acaba sendo para uma aplicação em específico. Tá? Então, ele provê a transparência de distribuição. Então, na verdade, hoje o que eu tenho? O meu sistema operacional não é o meu sistema distribuído não é um sistema operacional distribuído. Ele é um sistema distribuído que executa em cima de um sistema operacional de rede e que entre eles há uma camada adicional chamada de middleware. Né? Então, Network Operating System, né? Então, ele são comunicações cliente-servidor, né? Que trabalham de maneira independente e eles executam, então, com base nos protocolos de comunicação e através de sockets, né, da camada lá do kernel do sistema operacional, ok? Aqui, pessoal, vem um ponto interessante que eu tenho aqui no meio dessa comunicação, quando a gente fala sistema operacional de rede, a comunicação entre processos, que é a questão da sincronização, tá? Eu quero que vocês entendam bem essa questão da sincronização. Notem que eu não tenho texto aqui, então é para vocês se derem conta disso. Tenable discute a questão de quando uma mensagem é enviada de um processo para o outro, então nesse caso aqui, do P1, vamos colocar aqui P1, tá? Para o P2, eu tenho alguns pontos de sincronização que pode acontecer o quê? Alterar a ordem do evento das mensagens. Qual é o ponto de sincronização? Quando você envia, quando você vai enviar a mensagem, ela entra para um buffer, que a gente chama, né? Que é o buffer de envio. Tá aqui, buffer de envio, tá? Então, esse buffer é uma memória, um local na memória, que vai armazenar aquela minha mensagem. Aqui é um ponto de sincronização, eu preciso obter esse buffer. No momento que eu obtenho esse buffer, que pode ter um tempinho para conseguir acessar ele, eu vou ter a concorrência do canal de comunicação. Tá? Você sabe que acontece isso. Tem a concorrência do canal de comunicação. Dependendo do meu dispositivo que interconecta esses dois hosts, pode acontecer maior colisão. Né? Ou se a comunicação é broadcast, pode acontecer maior colisão ainda. Então, aqui eu tenho um outro ponto de sincronização, que é acessar o canal de comunicação para envio, né? Quando chega esse pacote lá do outro lado, eu tenho o outro ponto de sincronização, que é o inverso ao envio, que é o recebimento do meu buffer, tá? Então, eu preciso conseguir armazenar essa minha aplicação nesse buffer aqui, né? Nesse um espaço temporário, tá? E, por fim, eu tenho o ponto importantíssimo aqui, que é o S4, que é fazer a entrega, tá? Porque aqui é importante, eu vou fazer uma anotação para vocês aqui, tá? Aqui a gente recebe o pacote, tá? S3 recebe o pacote, recebimento de pacote. E aqui no S4 é a entrega. É diferente a entrega do recebimento? É. Em sistema distribuído é muito diferente, tá? Porque a entrega é quando esse pacote é recebido pelo processo, lá em cima. Tá? Então, basicamente, por exemplo, vamos supor, eu mando uma mensagem de um servidor web para um browser web,
esse pacote, mesmo ele recebendo uma comunicação TCP, o TCP garante que ele vai ser recebido, tá? Então, quando ele recebe aqui, ele retorna um ACK, informando que o pacote foi recebido, mas notem que ele não consegue garantir entrega. Pode acontecer uma falha aqui, antes desse pacote ser entregue para a aplicação, tá? Então, a entrega, por exemplo, é um problema que é resolvido pelo sistema distribuído. Nenhum protocolo hoje existente garante a entrega para a aplicação, tá? Então, notem que esses pontos de sincronização são muito importantes. Eu quero que você saiba a diferença de receber e da entrega, tá? O recebimento é quando o pacote chega no kernel do sistema operacional lá, por exemplo, tá? Chega nas camadas de comunicação, ele garante, vamos supor, está trabalhando com TCP, garante o recebimento daquele pacote, só que depois ele vai entregar para o processo adequado. Inclusive, tem um escalonador que vai pegar aquela mensagem e no momento que ele der aquela fatia de tempo para ser processado pelo P2, aí essa mensagem vai ser entregue. Só aí vai ser entregue. Então, para eu garantir entrega, eu vou ter que utilizar algum artifício de sistema distribuído que possibilita garantir a entrega. A gente vai discutir isso mais adiante. Ok? Bom, sistema operacional distribuído, então, uma especificação onde os usuários não possuem conhecimento das múltiplas máquinas envolvidas e o gerenciamento dos recursos em um sistema distribuído é transparente através dos algoritmos que eu trabalho ali, né? Aparentemente, é um sistema centralizado para o usuário, porém, opera com múltiplas CPUs distribuídas, assim como eu já citei exemplo de vocês, que ele aparentemente seria um único computador. Inclusive, a definição do Tenable traz isso, né? Mas acontece que executa sobre diversas máquinas distintas, tá? Então, por fim, é aquilo que eu falei para vocês, então eu vou ter um Middleware Based Systems, que é um middleware baseado em sistema, tá? Então, ele é uma camada, só uma camada de software, é isso que ele tem, é uma camada de software acima do sistema operacional e abaixo da aplicação distribuída, tá? Ele vai prover, entre diversas questões, a transparência, tá? Na comunicação das aplicações, que a gente vai ver nos primeiros exemplos, já que a gente for implementar. Então, possibilita o desenvolvimento de aplicações com novas funcionalidades. Então, o que eu tenho aqui? A minha aplicação distribuída, executando aqui em cima, tá? Cada máquina A, B e C tem um sistema operacional de rede que é composta pelo seu kernel, tá? E aqui eu tenho, então, que permite aquela abstração, digamos, a transparência completa da aplicação distribuída. Quem fornece é essa subcamada que a gente chama de middleware, tá? Então, por exemplo, eu tenho um algoritmo que possibilita garantir a entrega da comunicação para a aplicação, que a gente vai ver isso também na nossa disciplina. Esse cara é uma funcionalidade de um middleware que possibilita fornecer essa funcionalidade para a aplicação distribuída, ok? Por fim, pessoal, eu só trago uma pincelada para vocês, porque caso vocês agora partem já a fazer alguma pesquisa, algum estudo em sistemas distribuídos, é importante, eu já descrevi sobre isso para vocês na aula de introdução, que a gente já viu, por exemplo, sobre os modelos de tempo, né, modelos assíncronos e síncronos. Modelo em sistema distribuído é muito importante, inclusive eu falei sobre isso para vocês, que o modelo é muito importante, né? O modelo, basicamente, ele define o local e as condições em que o meu sistema executa. Isso é importante em diversas áreas, em especial em sistema distribuído, isso é fundamental, tá? Então, um modelo arquitetural define a maneira no qual os componentes desse sistema interagem com outro e a maneira no qual eles são mapeados dentro de uma rede de computadores. Então, no caso aí, ele vai me dizer, por exemplo, se a comunicação é confiável, se a comunicação não é confiável, se a falha acontece por colapso, por exemplo, falha por parada, falha por tempo, falha por comunicação. Então, ele vai me dar diversos comportamentos, se o ambiente é sistema distribuído síncrono ou assíncrono, aquelas questões que vocês já sabem. Então, tudo isso traz dentro do modelo. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse slide aqui, que em sistemas distribuídos, quando vocês forem ler sobre alguma especificação, ele vai trazer o modelo nada mais é que as condições de funcionamento daquela aplicação.
as condições de funcionamento ideal, ou que realmente podem ser garantidas pelas funcionalidades daquela aplicação distribuída, tá? É isso que eu quero que vocês tenham em mente, perfeito? Então, dentro da primeira parte da aula de hoje, era isso, pessoal. Até a próxima aula.